Êxodo 20, verso 13. Bem curto, 2 palavras apenas, um dos versos mais curtos da Bíblia. Não matarás. Podemos dizer todos juntos? Não matarás. Pronto, vamos lá. Qual é o sexto? É bem curto, é? Não matarás. Newton. Agora vais dizer só tu e eu, os 10 mandamentos juntos. Estás pronto? Então vá, eu e o Newton. Até, isto é para toda a gente. Newton, nós os dois. Estás capaz? Então, isto agora é um resumo para toda a igreja, mas só eu e o Newton é que vamos fazer. O primeiro mandamento é... O Newton vai pregar para a semana. Não terás... Ok, vamos ajudar o Newton. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de semelhança. Não invocarás o nome de Deus em vão. Lembra o dia de sábado para o santificares. Honra a teu pai e a tua mãe. E hoje... não matarás. Então, muito bem, é isso que nós estamos a decorar. Em segundo lugar, nós gostamos sempre de lembrar o próprio resumo que o Senhor Jesus fez dos 10 mandamentos. Porque o Senhor Jesus fez um resumo dos 10 mandamentos. Qual é o resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos? Digam lá. Força. Amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, mente e forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Imagina que te perguntam os 10 mandamentos e tu no imediato não sabes. Tens sempre uma maneira de escapar. Eu vou fazer o resumo que Jesus fez, porque Jesus se resumiu assim, eu também posso resumir. Então, tu és chamado a amar Deus acima de todas as coisas e amares o teu próximo como a ti mesmo. Em terceiro lugar, nós relembramos que os mandamentos são um sinal da liberdade que Deus nos dá. Portanto, nós não cumprimos os mandamentos para que Deus nos liberte. Nós cumprimos os 10 mandamentos porque Ele nos libertou. Porque foi esta a sequência, foi por isso que nós, quando começámos a ler Êxodo, começámos em Êxodo 1 e não fomos logo para o Êxodo 20 para estudar os 10 mandamentos. Nós começámos em Êxodo 1 para nos lembrarmos que os mandamentos nos são dados depois do povo de Israel, que era escravo no Egito, ter sido libertado miraculosamente por Deus, através de Moisés. Então, só depois de o Mar Vermelho ter sido aberto, é que no Monte Sinai o povo recebeu a lei. Isso significa que a lei não é uma coisa que tu cumpres para mostrares a Deus que Ele pode confiar em ti, mas a lei é uma coisa que tu cumpres porque tu confias em Deus. Isto faz toda a diferença. É isso que nos deve livrar do legalismo. E é possível nós sermos legalistas. Por isso, nós não obedecemos a Deus para que Ele nos ame. Nós obedecemos porque Ele nos amou. Obedecer não é realizar, obedecer é responder. E uma quarta coisa que vos quero dizer ainda antes de entrarmos no mandamento propriamente dito. Quando nós chegamos ao 5º mandamento, nós entramos onde? Lembram-se? Quando nós chegamos ao 5º mandamento, chegamos onde? Chegámos à metade. Aliás, não é, agora não me quero enganar eu. Portanto, não, quando nós chegamos ao 5º mandamento, sim. Portanto, entramos na segunda metade. O que é que isso significa? A primeira metade são mandamentos que têm a ver com a tua relação com Deus e a partir depois desse mandamento tem a ver com o quê? Com a relação com o quê? Com o nosso próximo. Qual é a lógica? Ao chegarmos à segunda tábua dos mandamentos, a nossa confiança em Deus testa-se no modo como nos comportamos em relação aos outros. Os primeiros 4 mandamentos são mandamentos que têm a ver com a tua relação direta com Deus. A partir do 5º mandamento, são mandamentos que têm a ver com Deus também, mas através do modo como tu te relacionas com os outros. Por isso é que são 4 mandamentos na primeira placa e são 6 mandamentos na segunda. Ok? Apesar deste mandamento, volta lá a ler o texto, não matarás, verso 13. Apesar deste mandamento ser curto, deixem-me dizer, ele dá para muito. Há muita coisa que eu hoje vou mencionar que eventualmente até pode ser nova na tua vida. No sentido que eu vou levantar aqui questões que pode dar-se o caso de serem novas para alguns de nós. E eu não tenho como estar aqui a abreviar e a resumir tudo o que é importante neste mandamento, está bem? Mas há algumas coisas que eu gostava de falar acerca dele. Aliás, a mensagem de hoje chama-se O Pequenino Assassino, o que pode parecer um título estranho, mas nós já estamos habituados a títulos estranhos. A maior parte das vezes nós associamos crimes de morte
a homicidas, a pessoas que matam outras. Mas o que Jesus nos quer ensinar é que amar a vida de alguém vai muito além de não matar a vida de alguém. Jesus quer nos ensinar que amar alguém vai além de não matar essa pessoa. E Jesus viveu de acordo com este mesmo princípio. Portanto, hoje quando eu te falo no 6º mandamento, eu quero dizer-te que mais do que tu não seres um assassino, há um plano de Deus para a tua vida, para quando tu obedeceres a este mandamento, tu não vais estar apenas a evitar ser alguém que mata o outro, mas vais estar a ser convidado a amar as outras pessoas, que é uma coisa bastante diferente. Por isso, vamos voltar lá. 6º mandamento, não matarás. A primeira coisa que eu te quero dizer é que nós, se quisermos resumir o fundamental desta proibição de matar, nós precisamos de entender o que é que não matar não significa. Precisamos de entender o que é que não matarás não significa. O que é que isto... Até onde é que isto nos leva? O 6º mandamento não diz que tirar a vida... Vou voltar a repetir. O 6º mandamento não diz que tirar a vida é sempre mau. Portanto, quando tu lês não matarás, o que é que isso não significa? Não significa que tirar a vida é sempre mau, por uma razão. Se tirar a vida de alguém fosse sempre mau, os homens tinham se tornado imortais no Monte Sinai. Se tirar vida fosse sempre mau, Deus não poderia, na sua soberania divina, tirar a vida a ninguém. Sabem, o pastor John Piper tem às vezes assim umas frases fortes. Eu sei que quase todos aqui conhecemos o John Piper, exceto eu, mas deixem-me dizer isto. O John Piper tem uma frase que diz assim: God is in the killing business. É uma grande frase. God is in the killing business. Deus está no negócio de matar. Deus está no negócio de matar. No sentido em que Deus tira a vida. Deus tira a vida a quem Ele quer. Se tirar a vida fosse sempre mau, Deus era mau, porque Deus é quem nos vai tirar a vida, certo? Não vais ser tu que vais ser capaz de segurar a tua vida aqui. Logo, se tirar a vida a alguém fosse sempre mau, nós faríamos dos nossos funerais uma razão para acusarmos Deus e não uma razão para louvarmos Deus. Qual é uma daquelas frases clássicas da Bíblia que nós costumamos repetir em funerais evangélicos? Qual é uma daquelas frases clássicas da Bíblia que nós costumamos repetir em funerais evangélicos que está relacionado com o que eu acabei de dizer? Portanto, eu disse-vos que se fosse sempre mau tirar a vida, nós faríamos dos nossos funerais uma razão para acusarmos Deus e não uma razão para celebrarmos Deus. Qual é uma das frases da Bíblia que muitas vezes é repetida nos funerais evangélicos? Por exemplo, é verdade, essa também podia, eu não estava a pensar nessa, irmã Beatriz, mas podia ser também. Outra frase que pode ser usada para nos funerais nós lembrarmos que Deus está no negócio de tirar vidas e isso não é mau. Combati o bom combate, também podia ser essa, mas não é. Isto vai começar... Está tudo certo. Melissa, está certo também. Bem, já agora vamos à terceira. Preciosa é a vida mortos dos seus santos. Também podia ser. Bem, muitas frases nós podíamos usar, mas o Filipe disse aquela que eu estava a pensar. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor, que é uma frase que aparece, lembram-se? Quem é que se lembra do contexto desta frase? No Velho Testamento, eu dou uma ajuda, Velho Testamento, Jó. Então reparem, se tirar a vida fosse sempre mau, quando tu ias a um funeral, tu tinhas razão para te revoltar contra Deus. Mas tirar a vida não é sempre mau, porque Deus é quem decide dar e Deus é quem decide tirar e bendito seja Deus quando Ele dá a vida, bendito seja Deus quando Ele tira a vida. Eu não estou a dizer que é fácil nós dizermos isto, mas como cristãos nós acreditamos nisto. Claro que isto é custoso nós dizermos, quando Deus tirou a vida de alguém que nós gostávamos que continuasse vivo connosco. Mas nós acreditamos que Deus tem toda a legitimidade para tirar a vida, porque é Ele quem a dá. Se o 6º mandamento assentasse na ideia que tirar a vida é sempre mau, a lei de Deus, logo a seguir, no capítulo 21, não podia ter o quê? Se
tirar a vida fosse sempre mau, a lei que Deus vai dar logo no capítulo 21 não podia ter uma coisa que lá está. O que é que não podia ter e que está lá? O que é que está no capítulo 21 que pode parecer uma contradição em relação ao capítulo 20? Pena de morte. Avança lá para o capítulo 21. Por exemplo, aí no verso 23. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. A verdade é que no Velho Testamento, no Sinai, Deus usa a pena de morte. Deus usa a pena de morte. Logo, não matarás não pode significar que é sempre mau tirar a vida. Para já, porque Deus tira a vida, Ele dá e tira, e porque a própria pena de morte estava na lei de Deus. Agora, deixa-me dizer-te, e hoje não vamos poder entrar em algumas discussões que podem ser apetecíveis para alguns de nós. Isto não significa necessariamente que um cristão tem de ser a favor da pena de morte hoje. Ok? Não estou a entrar nessa discussão agora. Sabem, dependendo da nossa tradição, há propensões diferentes. Eu, por exemplo, quero reconhecer, eu nasci em Portugal, estou na Europa, Portugal foi dos primeiros países a abolir a pena de morte. E reconheço que eu não tenho muita inclinação para defender a pena de morte. Já reparei que quando estou com amigos e irmãos norte-americanos, nos Estados Unidos nunca foi abolida a pena de morte. Há estados onde ela está abolida, mas há estados onde ela existe. E, por exemplo, fui reparando, à medida que o tempo foi passando, que os meus irmãos norte-americanos estavam mais habituados, como cristãos, a defender a pena de morte. Aquilo, honestamente, sempre me pareceu estranho. Sempre me pareceu estranho. Claro que à medida que fui lendo a Bíblia, fui percebendo que poderia haver mais substância para defender a pena de morte do que eu, o crente europeu, julgava. Agora, eu quero dizer-te isto porque isto hoje é importante. A nossa igreja aqui em Algés não vai ter uma posição sobre a pena de morte. Ok? No sentido disto não faz parte da nossa declaração de fé. E pode até dar-se o caso de nós chegarmos a conclusões diferentes. Pode haver pessoas que aqui dizem, eu sou a favor da pena de morte. E há outros que vão dizer, eu sou contra. O ponto do nosso estudo hoje não é necessariamente fazer-te ter uma posição contra ou a favor, mas é fazer-te entender qual é o espírito deste mandamento. Por exemplo, no capítulo 21 ainda, as penas do Velho Testamento estavam baseadas num princípio que muitas vezes podemos usar esta ideia que é simetria moral. No fundo, um princípio de proporcionalidade. Lembras quando eu acabei de ler olho por olho, dente por dente, a ideia de que o castigo deveria equivaler ao crime. Que é uma frase que nós às vezes ouvimos nos filmes americanos. Como é que é? Let the fit the crime. Qual é a palavra? Não sei se é punishment, não é? Mas deixem que o castigo se... como é que se diz? Encaixe. Tenha o mesmo tamanho do que o crime. Que verdade seja dita, é isto que às vezes também nos leva a grandes discussões. Ainda no outro dia, eu e a Ruth estávamos a ver um documentário. E eu reconheço que os cavacos têm uma certa propensão para documentários de assassínios e mortes e coisas assim. A Maria costuma dizer, já não sei o que é que a Maria costuma dizer, mas costuma fazer generalizações a partir das nossas preferências televisivas. O que é que tu costumas dizer que se um dia forem fazer uma avaliação psicológica nossa a partir do Netflix, é uma coisa que vai ficar mal para nós. E nós estávamos a ver um documentário em que havia uma estrela de rock francesa que matou uma namorada... É uma cena que está na Netflix. E que matou a namorada e que levou uma pena na Lituânia de 8 anos. 8 anos. Mas como se portou bem, saiu aos 4 anos. E eu estávamos a dizer, uau, a pessoa que mata alguém e só esteve presa 4 anos é de facto pouco. Nós às vezes gostamos de fazer pouco nos filmes americanos muitos anos. Aliás, é engraçado que o Brasil também tem cúmulo jurídico, então as pessoas também podem levar dezenas e centenas de anos, certo? Portanto, estão a ver pessoas que são condenadas a 100, 200 anos. Nós não temos cúmulo jurídico em Portugal. Portanto, no máximo, por exemplo, se tu matares alguém em Portugal, o máximo de pena para ti, e agora, Tiago, os homens da lei, Tiago e Nuno, corrijam-me se eu estiver errado, o máximo eu creio que são 25 anos. Que se forem passados com bom comportamento, significa que pelo menos a metade da pessoa poderá sair. O serial killer mais recente da história portuguesa, que já morreu, chamava-se Vítor Jorge. Em 1987, ali na zona da Marinha Grande, é a terra do meu pai, terra de assassinos, ele matou 7. Matou 7.
O Mata-Sete, foi conhecido pelo Mata-Sete. Se vocês investigarem Vítor Jorge, e deixem-me só contar isto, eu não posso desviar, mas quando ele matou estes 7 ali na zona da Marinha Grande, a minha igreja na altura, era a igreja do pastor Filipe também, a Igreja Batista de Queluz, estava num retiro em Água de Madeiros. Água de Madeiros é ao lado da Marinha Grande. Então nós estávamos lá quando o Vítor Jorge matou 7 pessoas e ele andou escondido por lá. E agora imagina, nós estávamos lá num acampamento e claro, começámos a pensar, olha, se calhar ele veio para aqui e quem mata 7 mata 14, não é? Mais as quantas, mas pronto, não me quero desviar. O que é que a lei do Velho Testamento cria? Cria proporcionalidade entre o mal que se faz e o mal que se recebe. Nesse sentido, eu sei que isto pode parecer contraintuitivo para alguns, a lei do Velho Testamento, com olho por olho, não desejava perpetuar a violência, mas desejava prevenir com uma sanção que fosse proporcional. Portanto, a ideia do olho por olho não é continuar a vingança. É parar a vingança, dando à pessoa que cometeu o crime uma punição proporcional ao crime que cometeu. Neste sentido, a pena de morte que nós encontramos no Velho Testamento não pode ser vista primariamente como um desrespeito pela vida, mas como o oposto. É por se valorizar a vida que havia pena de morte. Quando se compara, por exemplo, a lei do Velho Testamento com outras leis na altura do Médio Oriente, alguns já terão ouvido falar, eu sei que esta parte agora vai ficar um bocado mais nerd, mas eu saio daqui. Alguns já terão ouvido falar, por exemplo, no Código de... Quem é que chega lá? Do Código de Hammurabi. Por exemplo, no Código de Hammurabi exigia-se que um homicida compensasse apenas financeiramente a família da vítima. Nesse sentido, não era uma lei muito justa. Significava que tirares a vida a alguém apenas significava para ti dinheiro que tu podias pagar. A lei judaica queria uma coisa diferente do Código de Hammurabi. Queria valorizar a vida da vítima como os outros sistemas da altura não valorizavam. Por outro lado, também existiam outras leis no Médio Oriente que impunham pena de morte, às vezes por razões tão pequenas como o arrombamento de uma casa. Portanto, o que os judeus tinham na sua lei era uma valorização da vida, mas por outro lado também não se cair no outro erro, que era dar penas pesadas demais para crimes que eram pequenos. A lei judaica procurava uma proporcionalidade entre o mal feito e o castigo a aplicar. Devemos ter em conta que, naquela altura, por exemplo, porque é que havia pena de morte e porque é que talvez fosse difícil imaginar a prisão perpétua? Não havia um sistema a nível social capaz, por exemplo, de ter prisão perpétua, que é uma figura que ainda existe em alguns países. Portanto, imagina, os judeus não tinham um sistema jurídico, nem tinham um sistema prisional que desse para manter uma pessoa presa a vida inteira, como alguns dos nossos sistemas hoje permitem. Logo quero concluir isto. Se um cristão não tem de ser favorável à pena de morte, deve pelo menos entender como ela era aplicada com coerência nos textos bíblicos. E este é o único consenso que eu gostava que ficasse. Portanto, hoje ao falar de não matar, eu não quero que tu chegues necessariamente à conclusão que a pena de morte deve voltar a existir. Isso já tem a ver com a consciência de cada um e com a liberdade que cada um tem de ter as suas próprias posições. O meu ponto não é esse. Pelo menos eu gostava que, se tu não estás familiarizado com esta questão da pena de morte, pelo menos entendesses como ela era aplicada com coerência no tempo do Velho Testamento. Uma das maneiras de resumir este assunto será sempre explicar que o não matarás a rigor não quer dizer não matarás. Quer dizer não assassinarás. Portanto, se nós quiséssemos explicar conceptualmente, no campo das ideias, o que o não matarás quer dizer é não assassinarás. Jesus explicou aos fariseus onde é que o 6º mandamento deveria chegar. No Sermão do Monte, talvez nós no futuro façamos um estudo do Sermão do Monte, foi um estudo que nós fizemos também há algum tempo lá na Igreja-mãe, na Lapa, por volta de 2018, creio eu, já não me lembro exatamente. Lá na Lapa nós durante um ano estivemos a estudar o Sermão do Monte. E uma das coisas interessantes é que várias vezes no início do Sermão do Monte, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E há algumas dos assuntos que Deus vai usar para dizer, vocês ouviram falar acerca deste assunto, eu porém vos digo. Algumas são referências diretas a determinadas leis do Velho Testamento e dos 10 mandamentos em particular. Por exemplo, em Mateus 5, 21 ou 22, Jesus diz assim:
Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Gostava de vos ouvir, rapidamente, não temos muito tempo. O que é que tu pensas quando ouves isto, sobretudo esta última expressão, quando diz assim, quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo? Pensamentos. Quais são os vossos pensamentos acerca disto? Força. Como? Porque provavelmente quando chamas nomes desagradáveis às pessoas, nem tolo será o menor deles, não é? Portanto, se Jesus está a dizer que a pessoa que chama tolo ao seu irmão, ao seu próximo, estará sujeito ao inferno de fogo, nós de repente sentimos, epá, isto está a complicar. O que é que Jesus estava a querer quando disse isto? Tu não és somente chamado a não assassinares a pessoa ao teu lado e a pessoa que mais suscita ódio dentro de ti. Portanto, não somente tu és chamado a controlar-te para não matares a pessoa que odeias mais. Tu és chamado a alimentar um desejo sincero de cuidares do teu adversário como se fosse teu irmão. E Jesus estava a pegar na referência ao não matarás para nos explicar onde é que Deus queria que nós chegássemos. Porque ao longo do tempo os judeus foram se afastando do princípio do não matarás. Logo, o princípio do não matares não é tu apenas não seres um assassino. O princípio é que tu não somente és chamado a não assassinar, mas tu és chamado a alimentar um desejo sincero de cuidar da vida do teu próximo. O que Jesus estava a ensinar é que a gravidade de matar alguém passa pelo ato físico, sim, mas vai além do ato físico. O assassinato, externo ou interno, é um pecado terrível, porque ao terminar a vida de uma pessoa, pressupõe ir contra o que há de sagrado na vida de qualquer pessoa. E agora deixa-me perguntar-te, o que é que há de sagrado na vida de qualquer pessoa? Okay, isto é catecismo 0.0. O que é que há de sagrado na vida de qualquer pessoa? Porquê é que toda a pessoa é sagrada? Porque ela é imagem de Deus. Todas as pessoas são imagem de Deus. Nem sequer agora vamos entrar naquela conversa que tem o seu interesse, mas quer explicar que, por exemplo, nós não teríamos os direitos humanos numa cultura que não fosse cristã. Porque nenhuma outra cultura, como a cultura cristã, atribuiu um valor absoluto a qualquer pessoa. Isto não significa que os cristãos não cometeram erros a interpretar esta lei. Okay? Isto não significa que os cristãos foram sempre perfeitos a compreender o valor de todas as pessoas. Mas significa que o cristianismo, ao acreditar que cada pessoa é a imagem de Deus, acredita que cada pessoa é sagrada. Por isso mesmo, quando tu tens vontade de matar alguém, independentemente de ires matar ou não matar, tu já estás a cair num erro que é o erro de odiar alguém que é imagem de Deus. Deixa-me só fazer um à parte. No outro dia perguntaram acerca disto, por causa das questões agora, dos símbolos e da internet e tudo. E está relacionado agora com o livro que saiu, e em jeito de provocação, eu escrevia no livro que crente que é crente não usa emojis. E de facto, crente que é crente não usa emojis. Porquê é que não usa emojis? Porque os emojis somos nós. Nós é que somos a imagem de Deus. Portanto, quando tu te reduzes a um smileyzinho amarelo, tu estás a profanar-te a ti próprio e a Deus no caminho. Ok, estou a exagerar, mas vocês percebem onde eu quero chegar. Eu não uso emojis por causa disso, porque a imagem de Deus não é o meu emoji ou o meu avatar ou essas coisas todas. A imagem de Deus somos nós. Nós somos a imagem. Nós não precisamos de usar imagens. Podem continuar a usar os emojis naturalmente, façam o que vocês quiserem com o vosso mau gosto de internet. Mas o emoji és tu. O emoji és tu. No sentido em que tu é que és a imagem de Deus. Tu é que és o símbolo de Deus. Agora, vocês já se distraíram todo. O sermão até estava a correr bem, mas agora vocês ficaram chocados com esta coisa do emoji.
Usem os emojis, ok? Façam como quiserem. Mas o importante é vocês perceberem que cada pessoa é a imagem criada de Deus. Cada pessoa é sagrada. E tu vais ter a tentação de matar pessoas, não no sentido físico, mas de matá-las espiritualmente. E o que Jesus estava a dizer é que deixares de matar alguém fisicamente é fácil, mas matares internamente é a coisa mais fácil que existe. É por isso que chamar tolo a alguém merece o inferno de fogo. O pior no homicídio não é a morte do homem, é o que na morte de um homem ou de uma mulher, naturalmente, significa uma agressão ao seu Criador. E é aqui que eu quero terminar. E peço à banda para vir já cá para a frente para se preparar para terminarmos. Como é que acaba este sermão? Não tem nada que saber. Como é que o sermão acaba? Acaba sempre em Jesus. Porque até nós chegarmos a Jesus, nós não pregamos nada, ok? Até chegarmos a Jesus, nós podemos pregar uma data de conselhos que podem ser bons, mas nós temos sempre de chegar a Jesus. Porquê é que Jesus é a solução? Porque Jesus acolheu a pena de morte sobre si mesmo para que nós tivéssemos uma vida nova. Jesus tornou-se a pessoa mais odiada da história. Jesus tornou-se a pessoa mais desprezada da história. Jesus tornou-se a pessoa com pior imagem de toda a história. Nós ainda agora, na Páscoa, lembramos isso. Em Isaías 53, Isaías 54. Jesus torna-se a pessoa mais feia no seu sofrimento. Porquê? Porque ele, ao abrir-se para acreditar no Pai e a levar a morte sobre si, ele tem o poder de nos dar uma vida nova. Tu não és chamado a amar as pessoas que estão à tua volta porque é fácil amá-las. E voltamos a dizer aquela coisa que temos sempre dito em qualquer mandamento. Se amar alguém fosse fácil, não era um mandamento. Se fosse fácil eu amar o meu irmão ao meu lado, eu não precisava que ninguém me dissesse ama o teu irmão. Se a Bíblia diz que tu precisas de amar, é porque amar é difícil. E nós temos de começar por reconhecer que amar é difícil. Provavelmente, graças a Deus, tu não vais cair no extremo de matar ninguém durante a tua vida. Com a ajuda de Deus, tu não vais cair no extremo de matar ninguém durante a tua vida. Mas uma coisa que parece muito menos extrema e acontece todos os dias é a forma de homicídio interior. Alguém que nós não gostamos e que desenvolvemos sentimentos contra a vida dessa pessoa, ainda que não tenhamos a capacidade de extinguir a vida dessa pessoa. Nessas alturas, como em todas, a solução é Jesus. É tu pensares naquele que foi o doador da vida, o Criador da vida e que acolheu em si a pena de morte para que nós que não a merecemos, a possamos ter, não pena de morte neste caso, mas deixa-me dizer assim, pena de vida. Tu, hoje é domingo, hoje provavelmente vais ter uma rotina mais fácil. É um dia mais descansado, alguns de nós vamos até poder ficar aqui descontraídamente, a conviver uns com os outros. Hoje é mais fácil não querer matar ninguém. Talvez amanhã seja mais difícil não querer matar ninguém. Porque amanhã tu vais voltar ao teu trabalho. E provavelmente no teu trabalho tu vais sentir uma vontade interna de, internamente, seres contra a vida de pessoas à tua volta. Em primeiro lugar, admite isso diante de Deus. Ora, admitindo isso diante de Deus. E pede a Deus que Ele te dê o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Porque Jesus, que foi o alvo mais injusto do ódio dos outros, aceitou a pena de morte sobre Ele para que nós tenhamos vida. Que isso te sustenta amanhã e em cada dia da semana que aí vem. Vamos ficar de pé, vamos responder com adoração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este domingo. Obrigado porque são tantas as igrejas que ao longo deste dia se reúnem para celebrar o Teu nome. Obrigado porque nós fazemos parte desse número, fazemos parte dessa multidão crescente que é a igreja, a noiva do Teu Filho. Senhor, obrigado por tudo o que estás aqui a fazer em Algés. Tu sabes o que está no nosso coração acerca do nosso futuro, a vontade que o queremos ver aberto. Entregamos todas as coisas a Ti. Pedimos que Tu nos ajudes ao longo desta semana, porque vamos precisar do Teu Espírito para não desejarmos coisas más às pessoas à nossa volta.
Que seja Jesus a guiar os nossos passos, a nossa dependência do Espírito a ganhar, Senhor. Recebam também por isso a bênção do nosso Deus. Ao único Deus, sábio, seja desde glória de Jesus Cristo, para todo sempre. Amém.